Se o seu cliente fica pedindo desconto, você sabe quanto isso é ruim, quanto isso te desmotiva. Vários dos meus alunos me contam, parece como se eles se sentissem desvalorizados. O cliente chega na frente dele, você sabe, a maioria dos clientes já chega pedindo desconto, já chega perguntando o preço. Primeiro, pergunta o preço, depois diz que está caro ou pede desconto. E muitas pessoas, muitas empresárias se sentem desrespeitados. Porra, trabalho pra caramba, parece que esse cliente tá me desvalorizando, parece que ele não reconhece todo o meu trabalho. E tem muitos empresários, muitas empresárias, não sei se é o seu caso, que sentem que o seu produto ou o seu serviço fosse como se fosse o seu bebê, o seu filho. Pô, eu me dedico pra caramba, e o cara tá desvalorizando, isso é muito ruim. Aqui é Sérgio Ricardo Dr. Vênus, e nessa live eu vou explicar a você o que você tem que fazer para o seu cliente parar de ficar pedindo desconto todo o tempo com você. E o que eu vou ensinar aqui para você, você vai aprender como eliminar esses pedidos de desconto de uma vez por todas, ok? E a solução para você eliminar isso é gerar valor. O que é gerar valor? Ou melhor, antes de te explicar o que é gerar valor, eu vou te explicar a diferença de preço e valor. Preço representa a quantidade de dinheiro que o cliente paga. Preço representa dinheiro. Preço é o que o cliente paga. E valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente passa a ter quando começa a interagir com você. Então, preço o cliente paga, valor ele recebe, ok? Repete aí comigo. Preço o cliente paga, valor ele recebe. Então, mas valor ele recebe, o que é? Tem gente que fala, mas Sérgio, o meu produto ou o meu serviço é igual o do concorrente. Falei, beleza, mas uma pessoa não compra só um produto ou um serviço, ele compra um mix. Existe uma expressão chamada mix de marketing, né? É um mix promocional. E promoção não tem nada a ver com dar desconto, ok? Promoção tem a ver com criar uma oferta incrível. Então, quando o cliente compra um produto ou um serviço, ele não recebe, vamos falar de produto, ele não recebe só o produto. Só, por exemplo, ele comprou uma caneta, ele não recebe só a caneta. Ele recebe a forma como ele é recebido na loja, a iluminação da loja, ou se vende pela internet, a diagramação da página, a facilidade de acessar as informações na página. Vamos falar do mundo presencial. É a forma que a loja, o local da loja, o local do quiosque, a forma que ele é recebido, a iluminação, o display, as informações que ele recebe, o tempo, se a forma com quem atendeu, gentil, esclareceu, respondeu todas as perguntas, a explicação, a demonstração de conhecimento dos problemas que o cliente está vivenciando, a forma de pagamento, a forma que ele é conduzido o pagamento, a forma que embala o produto, todos esses, o cheiro da loja, a música da loja, a forma que o vendedor, a vendedora está vestida, a forma com que ele é, se a loja é limpa, não é, o conjunto de perguntas que o vendedor faz, tudo isso representa geração de valor. Então, preço é o que o cliente paga e o valor representa tudo o que ele recebe. Ele não recebe só o produto ou o serviço. Eu ouso dizer, e tem vários exemplos aqui, posso dar alguns deles, de que o cliente aceitou pagar mais em uma loja por causa do que ele recebeu, ok? Então, o que é gerar valor? Anota essa frase aí. Uma dica, se você quer acompanhar as minhas lives, tem 3 lives por dia agora, às 13, que é 1 da tarde, às 17, que é às 5 da tarde, e às 23, que é às 11 da noite. As lives têm duração de 1 hora, isso durante 2 semanas, só nessa semana e na outra, beleza? Minha sugestão, se você vai acompanhar as nossas lives, tenha sempre papel e caneta à mão, ou
Se você está participando aqui no computador, onde você preferir anotar, porque vão ser dicas sempre muito legais para você botar em prática. Então, você tem que assistir e tem que colocar em prática. Beleza? Então, vamos lá. Preço é o que o cliente paga e valor representa tudo o que ele recebe. Ok? Porque o grande macete, anota essa frase agora, é fazer o segredo é fazer o cliente perceber que vai receber mais do que vai pagar. Se o cliente perceber que vai receber mais do que vai pagar, ele não pede desconto. Porque é o seguinte, como é que surgiu? Por que os nossos clientes pedem tanto desconto? Os nossos não, na verdade os seus, que os meus não pedem desconto. Porque eles percebem que eles estão recebendo muito mais do que estão pagando. Beleza? Como é que surgiu essa história de pedir tanto desconto? Eu ouso dizer, eu tenho 50 anos, né? Embora corpinho de 40, e agora com essa cara de maluco aqui, tem 50 com corpo de 40, com cara de 30. Com essa cara de maluco aqui, de cabeça raspada. Mas vamos lá. Eu lembro que há 30 anos atrás, eu tinha 20 anos, há 30 anos atrás, os produtos e os serviços eram muito parecidos. Anota aí, há 30 anos atrás, tinha poucos concorrentes com produtos e serviços muito parecidos. Desta forma, o único grande diferencial competitivo era o preço. Se o valor, produto, serviço e todos os impactos positivos que o cliente recebia. Se o valor era parecido, o único diferencial competitivo era o preço. E aí, os nossos pais ensinaram aos seus filhos, ensinaram vocês. Pergunta o preço, veja o preço. Pediu desconto, olha o preço. Então, nós fomos educados, ensinados. Quer dizer, os nossos bisavós ensinaram os nossos avós, que ensinaram os nossos pais, que nos ensinaram. Pergunta o preço, tem que saber o preço. Porque não se tinha o entendimento que o valor era importante. Ok? E aí, só que hoje, por causa da internet, da globalização, com tantas informações, existem muitos, mas muitos concorrentes. E além de existirem muitos concorrentes, os diferenciais competitivos são enormes. Então, o cliente ele entra perguntando de preço porque é o que ele aprendeu dos pais deles a perguntar. Cabe a nós, tem gente que me fala, Sérgio, como fazer o cliente não perguntar preço? Eu falo, não dá para não fazer. Ou melhor, até dá. Se você gerar muito valor. Por exemplo, eu estou aqui nas lives, eu estou há 2 meses fazendo lives às 23 horas. No começo era todo dia, de domingo a domingo, mas chegou um momento que eu não aguentei mais, que eu tinha que descansar um pouquinho. Há umas 3 semanas, as lives, final de semana não tem live, é só de segunda a sexta. Hoje eu comecei uma maratona de 3 lives por dia, de segunda a sexta, durante 2 semanas. Então, eu estou gerando muito valor. Então, muitos de vocês vão passar a me seguir, vão estar aqui nas lives, vão aproveitar, vão aprender, vão botar em prática. Vocês têm que fazer parte do Clube dos Heróis. Quem é o Clube dos Heróis? Clube dos Heróis e das Heroínas é quem participa todo dia de uma live. Participa todo dia de uma live, aprende alguma coisa e coloca em prática para aumentar as vendas. A Gemima falou, tem um monte de gente que está aumentando as vendas com conteúdo gratuito. Então, você gera tanto valor, ajuda tantas pessoas que nem eu ajudo, que nem eu ajudo. Quando eu abro as inscrições para os meus treinamentos, um monte de gente escreve, que a pessoa escreve e não pede desconto. A pessoa fala, doutor Venda está me ajudando todo dia de graça. Cara, ele ajuda de graça, eu coloco em prática e o conteúdo vende. Se de graça ele ajuda desta forma, imagina pagando, imagina o conteúdo pago desse cara. Por isso que muitas pessoas se inscrevem nos meus treinamentos completos. E
Ultimamente, a maior parte dos alunos são pessoas que participaram das lives. São, que eu vou chamar agora de Clube dos Heróis. As pessoas participam do Clube dos Heróis, que é a live gratuita. Você não precisa pagar nada para aumentar suas vendas comigo. Participa da live, coloca em prática, aumenta suas vendas e a hora que você quiser. Eu costumo dizer que participa dos meus treinamentos completos as pessoas que têm pressa de ganhar dinheiro, têm pressa de fazer sua empresa crescer, têm pressa, geralmente são empresários e empresárias que têm pressa para fazer as vendas da empresa crescer, não tem mais saco de perder todo dia um monte de cliente, um monte de venda e um monte de dinheiro. Beleza? Mas neste caso, os clientes não pedem desconto, porque, porra, tá tanta coisa de graça e conteúdo de qualidade que funciona. Ok? Mas ou você faz isso, ou se você não ajuda tanto o seu cliente ideal, o cliente vai chegar pedindo desconto. E aí eu vou ensinar o que fazer para o seu cliente parar de pedir desconto. Mas não tem como, a não ser que você entregue muito conteúdo, não tem como você fazer ele parar de pedir desconto. O que você vai aprender é conduzir. O que você vai aprender, ele chega pedindo preço e você conduz ele. Eu vou ensinar aqui, anota uma outra frase aí muito importante. Quem pergunta, conduz a conversa. Vou repetir. Quem pergunta, conduz a conversa. Então você tem que aprender a fazer perguntas. Beleza? Quem pergunta, conduz a conversa. Eu vou ensinar você a entender como fazer perguntas para mudar o foco do seu cliente do preço. Ele tem que saber o preço. É correto, você vai dizer para ele. Porém, tem uma outra frase, anota outra frase aí muito importante. O segredo é primeiro mostrar valor para depois mostrar o preço. Eu sei que tem loja que não adianta, o preço fica lá na parede. Mas se puder tirar, você tira. Nós temos um aluno que ele começou assistindo as nossas lives, o nome dele é Ubner, ele é de Maringá, ele trabalha numa loja que vende bicicletas esportivas. A bicicleta esportiva tem um preço maior. Eu sei que tem bicicleta esportiva que passa de 100 mil reais. É mais caro que muita moto. Participando da live, ele tinha os preços da moto. O que ele fez? Ele tirou os preços. O cliente chega, ele começa a conversar com o cliente e vai gerando valor, aí na hora certa ele diz o preço. Então não é para esconder, o preço não é nenhum mistério. Só que é mais importante para o cliente saber o que ele ganha com aquele preço. E o que ele ganha representa o valor. Beleza? Então, se você não está gerando valor para o seu cliente, você está perdendo muita venda, você está perdendo muito dinheiro. Ok? O cliente sempre vai chegar pedindo o preço, mas aí eu vou ensinar aqui, você vai conduzir o cliente para saber o valor que ele vai receber. Mesmo que o cliente não tenha consciência desses dois termos, preço e valor, tanto que ele pergunta qual o valor. Ele não tem consciência, mas ele sabe inconscientemente e conscientemente, com outras palavras, ele sabe medir o que ele percebe que ele vai receber e comparar com o que ele vai ter que pagar. Beleza? O que é que você não pode fazer? O cliente entrar em contato e ligar para você, ou chegar na sua loja, na sua empresa, e perguntar qual o preço, você dizer, não vou dizer o preço não. Seu cliente, o preço não é importante, vem aqui. Se você falar isso, é capaz do cliente ficar chateado. Não faça dessa forma. Então, vamos lá. O que não pode fazer? Se negar, não vou dar o preço de cara. O que você tem, a forma certa que eu vou ensinar aqui é você conduzir o cliente, você vai fazer algumas perguntas para ele e você vai tirar o foco dele do preço. Você vai tirar o foco dele para que você vai fazer perguntas, ele vai começar a entender sobre valor. Que é o seguinte, uma outra questão muito importante, anota aí agora também. Normalmente, o cliente ele não sabe a intensidade e a
profundidade do problema dele. Ele não sabe todos os impactos positivos que o problema ou que a necessidade dele gera. Então, vamos lá. Por que é importante você gerar valor? Então, vou explicar aqui como o pedido de desconto do cliente acontece. Olha só. Quando o seu cliente diz que o preço está caro, ele pede desconto, ele não está reclamando do seu preço. Isso, parece... Poxa, Sérgio, não tem lógica. Tem sim. Vamos lá. Agora que você está entendendo a diferença entre preço e valor, preço é o que o cliente paga e valor é o que ele recebe. Preço é o que ele paga, valor é o que ele recebe. Quando você entende... Então, vamos lá. Quando o cliente chega para conversar com você e você faz uma apresentação, ele, normalmente, mesmo que ele não use esse conceito de preço e valor, ele está assim, fala mais. Ele está avaliando a forma com que você apresenta o produto ou o serviço. Beleza? Ele está analisando a forma que você apresenta. E aí, ele já está criando uma percepção de ganho. Essa percepção de ganho tem a ver com o valor. Ele está analisando o valor que ele vai receber. E analisando o valor que ele vai receber, mesmo que ele não entenda, ele não tenha consciente que o que ele recebe chama-se valor, mas ele já está, tô achando que eu vou receber isso gera tal impacto na minha vida. Ele já começa a criar internamente, inconscientemente, porque o processo de compra é um processo inconsciente. Então, ele já está lá inconscientemente, quer dizer, o cliente ele vai comprar de forma consciente, mas o processo decisório dele é inconsciente. Ele está assim, poxa, cara, eu estou percebendo que eu vou receber isso, tem esse impacto, a qualidade do atendimento, o que a pessoa está falando tem esse nível. O preço, então, para isso, eu aceito pagar X ou até X. O cliente ele vai criando, geralmente inconsciente, dentro da mente dele, uma percepção de quantidade de valor e uma percepção de quantidade de preço. E aí, quando você fala o seu preço, existe uma coisa que eu aprendi, uma das melhores coisas que eu aprendi no mestrado de economia empresarial. Na economia, tem uma área chamada economia comportamental. E essa área, que é uma área da psicologia que estuda a economia, existe algo chamado teoria dos preços. E a teoria dos preços, que faz parte da economia comportamental, diz que a percepção de preço é relativo. Entendeu? Anota essa frase. A percepção de preço é relativo. O cliente, uma quantidade de preço falado isoladamente não representa nada. Para você ter ideia, tem situações onde R$1.000 é caro e R$10.000 é barato. Porra, Sérgio, não tem lógica. Tem sim. Um exemplo que eu gosto muito de dizer, eu tenho um aluno, um amigo, um empresário de Curitiba, o Edson, ele é colecionador de carros antigos. Ele tem um Fusca 60 e pouco, que se você oferecer para ele R$70.000 no Fusca, R$70.000 no Fusca, anos 60 e pouco dele, ele te xinga, briga com você e nunca mais fala com você. Segundo o Edson, oferecer R$60.000 naquele Fusca dele é uma falta de respeito, porque é uma peça de colecionador. É uma peça de antiquário. Eu acho que ele não venderia por R$100.000. E não é só, ele não é fora da casinha, né? Fora da realidade. Quem gosta de carros antigos, de Fuscas antigos, valoriza, paga R$100.000 naquele cara. Então, neste exemplo, um Fusca de R$70.000 é muito barato, porque está totalmente original, todo reformado, tal. Não é nem reformado, é todo restaurado. Em compensação, teve uma vez que eu pensei, eu gosto de Fusca, eu tive dois ou três Fuscas quando eu era garoto, novinho, continuo garoto
agora, mais garoto, novinho, adolescente, eu gosto muito de Fusca, eu tenho um carinho muito grande. Eu cheguei a pensar em reformar. Fui ver um Fusca uma vez, era R$ 1.000. Falei, porra, um Fusca R$ 1.000 para reformar era maravilhoso. Só que depois eu descobri que ele estava tão mal que eu ia gastar uns R$ 2.000 para tirar ele do fundo do barranco de um sítio. Eu ia gastar mais R$ 5.000 para pagar multas e IPVA e mais uns 30, 40 mil para reformar. Porra, o Fusca ia sair quase R$ 50.000. Então, neste caso, o Fusca de R$ 1.000 era caro e o de 70 mil era barato. Então, preço é relativo. O preço, o cliente percebe que o preço é bom, é ruim, quando ele compara a algo. E essa comparação é a percepção de valor. Entendeu? E uma coisa importante para te dizer: por causa de questões de sobrevivência, o ser humano ele tem a tendência de querer receber mais do que tem direito. O que quer dizer isso? As pessoas têm a tendência de querer receber mais do que tem direito. Então, em qualquer apresentação de vendas que você vai fazer, o cliente ele começa de acordo com a sua apresentação, com a sua demonstração, com a sua explicação, com a experiência dentro da loja, clínica, indústria, ele começa a criar uma definição de valor percebido. Ah, cara, isso aqui vale tanto. Se vale tanto, que é o valor, eu aceito pagar menos. Então, o cliente ele sempre vai querer pagar por questão de sobrevivência. Isso é inconsciente, é um mecanismo inconsciente. Ele quer pagar menos do que vale, para ter a certeza que está fazendo um bom negócio. Então, o segredo para o cliente parar de pedir desconto é você gerar muito valor. É você fazer uma apresentação de vendas para ele, que ele perceba, nossa, caramba, que legal, caramba, que legal, nossa, mas isso é um monte de vantagem. E ele tem que começar a pensar que o preço, ele tem que ver muito valor, muita vantagem, para começar a imaginar que o preço deve ser muito alto, porque aqui é um outro segredo que eu vou te falar, chama-se ancoragem. Isso representa um gatilho mental. Não sei se você já ouviu falar de gatilho mental. Gatilho mental funciona o seguinte: o nosso corpo ele gosta de economizar energia. O nosso cérebro ele quer economizar energia, porque já foi comprovado que fisiologicamente nós temos uma capacidade limitada. Limitada. Tem limite a quantidade de ações, de decisões bem tomadas que nós tomamos por dia. Então, já deve ter acontecido com você, chegar um momento do dia que você estava cansado, chateado, preocupado, que você não aguentava mais tomar decisões e que por estar cansado, estar gasto, você tomou decisões que depois você avaliou que não eram as melhores. Então, o nosso cérebro, por entender que nós temos capacidade limitada de ações, de decisões bem tomadas por dia, ele tenta economizar decisão pegando carona em outras decisões. Aí o gatilho mental. E uma delas é a ancoragem. Então, quando você gera uma percepção de valor muito grande para o seu cliente, o cliente fala assim, nossa, caramba, isso é bom, caramba, que legal, que legal, que legal, que legal. Ele começa a criar, o seu cérebro começa a fazer uma ancoragem, ele fala, cara, se isso é tanta vantagem, é bom desse jeito, e a gente vai receber tantas vantagens, consequentemente, o preço deve ser alto também. O cliente faz uma ancoragem, pega a percepção de valor e ancora a percepção de preço da mesma forma. Beleza? Então, você tem que gerar muito valor para o cliente imaginar que o preço vai ser muito alto. Desta forma, ele imagina que o preço é alto e aí ele faz aquela decisão de querer levar vantagem. Cara, o preço desse valor deve ser esse aqui, mas vou fazer o seguinte, eu aceito pagar até tanto.
Então, ele dá um desconto. E se você fizer como os meus alunos, os meus treinamentos fazem, eles geram muito mais valor do que a percepção de preço. Então, digamos, se o preço é esse, o que as pessoas normais fazem? Os empresários normais fazem, as empresárias normais calculam o preço e fazem uma apresentação que justifica esse preço. Por isso o cliente pede desconto. Os meus alunos geram mais valor para o cliente entender que esse preço vale a pena, é uma boa oportunidade, e depois eles geram mais valor ainda para o cliente pensar que o preço é mais alto. Então, jamais faça o seu cliente acreditar que o preço vai ser baratinho. Não faça isso, porque o baratinho sai caro. É um dito popular, o barato sai caro. Então, faça uma apresentação que gere tanto valor, não só para justificar o preço que você vai cobrar, mas muito mais valor para o cliente perceber que o que ele vai receber, nossa, isso vai ter que vender um rim. Rim a gente tem dois, né? Tem. Eu vou ter que vender um rim para pagar esse preço. Aí você prepara o cliente para pagar um preço maior do que ele está imaginando. E aí, na hora que você fizer a apresentação para ele, pô, é só isso? Eu pensei que o preço ia ser maior. Ah, poxa, eu estava me preparando para pagar mais. Se é só isso, eu vou aceitar pagar. Isso eu pago. Ok? Então, a solução é você gerar muito mais valor. E aí, como que você gera esse valor? Antes de eu perguntar como gerar esse valor, deixa eu fazer aqui um... Comentem aqui, antes de eu explicar como gerar valor, digita para mim aqui agora, você que está no Instagram, eu liberei o comentário do Instagram, você que está no YouTube e Facebook, esse conteúdo tá gerando valor para você? Digite aí agora, de 0 a 10, que nota você dá para esse conteúdo? Se gera valor para você, digite aí agora. Rodolfo falou, olha... Ótima teoria, quero ver na prática no meu segmento. Óleo lubrificante com interior. O Rodolfo, eu não sei se você conhece o meu trabalho. Eu já fiz consultorias e treinamentos para empresas como Dell, Microsoft, Itaú, Bradesco, Vivo, Unimed, Instituto Embeleze, Wizard, Amil, Unimed. E essas são algumas das marcas mais conhecidas. Mas o segmento que eu mais atuo são pequenas e médias empresas. Tudo o que eu ensino é validado na prática. Não tem teoria nenhuma, brother. Entendeu? Depende. Vamos lá. Eu não sei se você, se você vende óleo, digita aí, já que foi você que foi o primeiro, digita aí. Você trabalha com óleo lubrificante, mas de que forma? Você tem um posto de troca de óleo, você tem uma representação que você vende óleo lubrificante para lojas, você vende para oficina. Digita aí agora que eu vou dar um exemplo para você agora. Vamos lá, Rodolfo. Representante com visitas dos clientes, como, por exemplo, concessionárias e trocas de óleo. Cara, vamos lá. Quer ver gerar valor? Você gera valor. Você não gera valor se você só ir lá visitar o cara, oferecer o seu produto. Ó, compra, igual um mercenário. Gera valor se você fazer visitas de vendas, além de vender, se você tirar algumas horas do seu dia e ficar lá dentro da concessionária, dentro da troca de óleo, vendo como o seu cliente armazena, como ele faz o estoque, como ele atende o cliente, como o seu produto fica exposto, se você pode ajudar esse cliente na visualização. Você pode, se você der um treinamento para o seu cliente, qual as vantagens do seu óleo lubrificante, para que ele, se você treinar o seu cliente para ele vender mais, gera valor. Se você analisar o histórico de compra do seu cliente e calcular quantos litros ele consome por mês
E, digamos, se você visita esse cliente uma vez por semana, se você ligar para... Perdão, digamos que você... Para facilitar a conta, digamos que você visite esse cliente uma vez por mês. Digamos que todo dia, para facilitar a conta, todo dia primeiro você visita esse cliente. Se você chega lá no dia 20, você liga para ele e fala: olá, seu cliente, tudo bem? Olha só, seu cliente, você sabe que eu faço aí eu visito uma vez por mês. Eu vou aí, estarei aí no dia 1º, mas hoje é dia 20. Olha só, pelas minhas contas, para não... Quantos produtos, quantos litros você tem aí? Eu vou te ajudar a gerenciar o teu estoque. Quantos litros você tem aí? Porque se você teria que ter, digamos, 100 litros. Se você tiver menos de 100 litros, vai faltar óleo para você. Você tem que fazer um pedido agora. Outra coisa, analise os pedidos de compra do seu cliente. Se você perceber que o seu cliente está ligando para você: fulano, dá para você me entregar urgente? Eu estou com pressa, preciso fazer logo, você me avisa, manda logo que acabou. É porque o cliente tem muitos empresários que não fazem controle de estoque. E isso, se você fizer o controle de estoque para o seu cliente, isso vai gerar muito valor. Ok? Isso é o importante acontecer. Fora atendimento com educação, chegar no horário combinado, marca 2 da tarde e chega às 5. Isso é o contrário de gerar valor. Ser educado, ir lá ficar vendo o seu cliente, atender o cliente dele, observa, escuta as objeções de compra do cliente do seu cliente. Aí, quando o cliente sair, passa um dia. Eu tenho vários alunos que são representantes comerciais que alavancaram muito as suas vendas. Se você for lá no meu canal do YouTube e procurar o depoimento do Afrânio, o Afrânio, ele é representante de moda feminina, de indústria de moda feminina. Ele multiplicou as vendas dele por 10 vezes ao aprender a estudar sobre o público-alvo. Eu tenho um aluno também que ele é representante do segmento automotivo. Ele representa vários... Ele aumentou as vendas dele na quarentena. Logo começou a quarentena. Olha só, ele trabalha com vários produtos, também da linha automotiva. Ele vende também para concessionárias, e ele percebeu que no período, logo começou a quarentena, como gera valor, ensino no meu treinamento, você estudar a cabeça do público-alvo, descobrir o que o público-alvo quer ouvir para tomar a decisão de compra. E ele percebeu que as concessionárias estavam fechadas logo no começo da quarentena, e além de estarem fechadas, empresas de transporte, de logística estavam fechadas. E dentro do mix de produtos dele, ele vendeu lubrificantes para motor, e ele ligou para os clientes: cara, olha, tudo bem? Aqui é o fulano da empresa tal. Cara, eu não estou comprando nada, cara, tá tudo fechado. Eu falei: eu sei, mas neste momento que a sua concessionária está fechada, este é o momento para você cuidar do motor do carro. Porque depois que a quarentena acabar, que você abrir a concessionária, você não vai parar o carro para fazer manutenção, você tem que vender teu carro. Também, você que tem empresa de logística, que o seu caminhão tá parado, agora é hora de você fazer manutenção. Então, vendeu um monte de lubrificante, um monte de produtos, engraxantes, para que as empresas cuidassem dos veículos, para quando a quarentena passar, ou quando a loja pudesse funcionar, o carro estaria pronto. Então, perceba, Rodolfo, isso é gerar valor. Isso não é teoria, brother. Entendeu? Só que, por exemplo, eu expliquei, eu não sei se vocês fazem, não só o Rodolfo, todos vocês fazem as coisas que eu falei. Porém, quando que esse conteúdo vira teoria? Quando você ouve aqui e não faz nada, não coloca em prática. Quando que esse conteúdo deixa de ser teoria e vira prática? Quando você, no próximo atendimento que você for fazer hoje, você buscar entender como gerar valor. Beleza? Então, vamos lá. Rodolfo, espero ter te respondido. Ó, o que o André Tenório falou: troco o óleo do meu carro num local que me dá um bom atendimento, independente do preço.
É isso, cara. Eu nem sei. Quando eu vou trocar, eu não sei. Eu vou no local que eu confio e troco esse negócio aí. Guilherme falou show, Adilson nota 10. Danilo tem uma empresa nova de adaptação de máquina em normativas, né? NR12, segurança do trabalho. Como faço para vender minha mão de obra e conseguir cliente? Bem, eu dei exemplo para a pizzaria. Vocês conseguem botar em prática muitas das coisas que eu falei aqui. Bem, finalizando aqui, galera, um abraço. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu, grande abraço, Noel.